está aí projetado para vocês o capítulo 12, que fala sobre o Brasil. Então, nesse ano de 2020, o 7º ano, ele se propõe a trabalhar o espaço geográfico brasileiro. Então, dentro desse espaço geográfico, nós identificamos ali a localização do Brasil, os processos de regionalização que o país passou, como foi que ocorreu, então, o surgimento das 5 regiões, clima, vegetação, hidrografia, estudamos todas essas características. E nas últimas aulas, nós falávamos aí justamente sobre as regiões brasileiras. E eu me preocupei, quando falei da economia de cada uma dessas regiões, em apresentar a vocês que essa economia ela é dividida por setores. Então, são chamados setores da economia, que você já sabe e conhece muito bem, que é dividido em 3 setores: o primário, secundário e o terciário. E esse último conteúdo de 2020 vem falando justamente sobre esses setores da economia. Então, no capítulo 12 do livro didático de vocês, página 198, nós temos assim escrito, ó, o título: Economia e Relações Internacionais do Brasil. E aí, nós vamos então visualizar aqui essa imagem bem interessante sobre as diferentes atividades econômicas que existem dentro do nosso território. Então, nós vamos começar pelo início, pela primeira atividade, pelo primeiro setor, chamado de atividades primárias ou setor primário. E esse setor, ele vai compreender o que nós chamamos de agricultura e pecuária. Isso mesmo. Então, a agricultura, ela seria o uso do solo para plantio e cultivo, tanto com fins comerciais, quanto para a subsistência de grupos sociais que ocupam pequenas propriedades. Então, deixo aqui esclarecer um pouco mais. Então, a agricultura, ela vai ter esses 2 vertentes. Vai ser o cultivo, cultivar ali no solo, plantar, tanto para fins comerciais, para você vender, e geralmente isso vai acontecer nas chamadas grandes propriedades, ok? Ou também chamadas de latifúndios, e também pode acontecer numa pequena propriedade, a fim de apenas abastecer a população que vive próxima àquela região. E a pecuária já vai ser uma outra atividade também que vai ser desenvolvida no campo. Então, esqueci de falar que tanto a agricultura quanto a pecuária, elas vão ser desenvolvidas dentro do espaço rural, do espaço agrário, no campo, ok? E aí a pecuária, ela já vem com outra característica. A pecuária é a criação, manutenção e comercialização de animais. E aí você pode ter dentro desses animais aves, bovinos, suínos, equinos ou equinos. Eu tenho também os ovinos, caprinos, bubalinos. Então, são todos os tipos de animais que podem ser também utilizados para o desenvolvimento de atividades no campo, como, por exemplo, o cavalo. O cavalo ele é muito útil nas atividades do campo. O pessoal utiliza muito ali a montaria em cavalo para trabalhar ali nas fazendas, em outras áreas do campo. As pessoas utilizam também o trabalho de tração de animais, como, por exemplo, o búfalo, né? O búfalo, que é um animal muito presente aqui na cultura do paraense, sobretudo na cultura marajoara, na Ilha do Marajó. Existe até um batalhão lá da Polícia Militar que utiliza o trabalho dos búfalos, né? Para puxar carroça ali, para desenvolver um trabalho também dentro dessa área rural. Então, essas 2 atividades, a agricultura e a pecuária, que são desenvolvidas no espaço rural, compõem o chamado setor primário da economia no Brasil. E essas 2 atividades, quando elas passam, então, a ter um fim lucrativo,
Como assim? Quando a prática da agricultura e da pecuária, elas começam a ter como objetivo o comércio, elas passam a ser chamadas, então, de agropecuária. Então, a agropecuária, ela vai estar ligada ao conjunto de atividades agrícolas e pecuárias exercidas com fins o quê? Lucrativos, a fim de obter ali lucro, o comércio. E tudo isso, esse desenvolvimento desse primeiro setor da economia, o setor primário, vai se dar justamente em decorrência da forma como o Brasil ele foi colonizado. O Brasil, como você bem sabe, nós já estudamos, foi colonizado a partir do litoral. E isso, de certa forma, acabou trazendo ao Brasil um desenvolvimento quase que natural das atividades campesinas, das atividades ligadas ao ambiente rural. Isso acabou, no início, formando algumas pequenas propriedades rurais, propriedades familiares, onde você tem o trabalho da agricultura de subsistência, que as pessoas plantam para se alimentar daquilo que elas estão plantando, ou criam animais também para o seu sustento diário, e o excedente daquilo que as pessoas começam a plantar, começam a criar ali os animais, esse excedente ele acabava sendo o quê? Comercializado em pequenas cidades, com os vizinhos. Isso daí vai dar início à chamada comercialização dos produtos agrícolas, né? E aí você tem, então, a chamada agropecuária, ok? E aí, a partir daí, paralelamente ao que nós chamamos de surgimento das pequenas propriedades, você tem também grandes propriedades surgindo no Brasil. Basta você lembrar aí que o período conhecido como o período colonial, você tem a distribuição do território brasileiro nas chamadas sesmarias, né? Onde eram espaços do Brasil, grandes espaços que eram colocados nas mãos dos sesmeiros. E esses sesmeiros, então, iriam administrar esse espaço e desenvolver algumas atividades, dentre elas as atividades ligadas à prática da agricultura e da pecuária. Na atualidade, o Brasil ele é um dos países que se destaca dentro do cenário mundial pela chamada agricultura empresarial. Mas tudo isso vai ocorrer, essa mudança e esse destaque brasileiro vai se dar a partir de 1970. O que ocorreu em 1970? A chamada Revolução Verde. Então, a Revolução Verde foi um processo de transformação, ou melhor dizendo, modernização tecnológica do campo. Então, você vai ver aí na imagem da página 200, por exemplo, essa máquina aqui, que faz a colheita mecanizada de arroz. Então, o maquinário, ele começa a chegar no ambiente rural. E a chegada desse maquinário vai possibilitar que se tenha uma produtividade maior. E, com isso, uma lucratividade também consideravelmente grande. E aí o Brasil, então, ele vai se destacar dentro do cenário das exportações. O que é exportação, tio? É você vender para outros países aquilo que você está produzindo aqui. Então, o Brasil é um dos campeões mundiais na produção e exportação de soja, de arroz. Você tem também, dentro dessa área ainda, da área rural, a produção de aves, a exportação de aves, de gado em pé. O Pará é um dos líderes nacionais, ao lado do Mato Grosso, como um dos estados que mais exporta gado vivo para, por exemplo, o Oriente Médio, para a Ásia. Então, aconteceu até mesmo uma tragédia, alguns anos atrás, quando uma embarcação carregada com gado tombou lá no município de Barcarena. E aí a maior parte dos animais acabaram morrendo afogados. Então, foi uma situação bem complicada. Aquele navio, ele iria para a Europa e para a Ásia. Então, veja que a produção agrícola do Brasil, ela tem crescido muito nos últimos anos, graças ao processo de transformação que vai ter dentro desse ambiente
rural. Então, o setor primário, ele é um setor que atualmente tem acompanhado os desenvolvimentos tecnológicos, e isso pode ser visto também através da aplicação dos chamados transgênicos. Então, os transgênicos seriam uma novidade aí dentro do setor primário, porque seriam as sementes, né? O organismo geneticamente modificados. Então, esses transgênicos, basicamente, podem ser tanto espécies vegetais quanto espécies animais, que ajudariam aí a ter uma maior aceitabilidade no mercado. Um exemplo, uva. Existem algumas uvas aí que são vendidas e elas não apresentam semente. E, por sinal, são bem apreciadas por todos que a consomem. Por quê? Porque essas uvas elas passaram por um processo de transformação, modificação genética. Você tem também maçã, você tem outros tipos de hortaliças que, ou para manter uma coloração mais viva, ou para não possuir algum tipo de semente, ou possuir uma casca mais fina, elas são modificadas geneticamente em laboratório. Isso acontece também com os animais, né? Um exemplo aí da disputa comercial que existe entre perdigão e sadia, né? Então tem o Fiesta e tem o peru, o Chester. Então tem essa disputa aí entre essas aves que, no fim de tudo, são aves que foram modificadas geneticamente, né? O peru ainda é uma ave aí que apresenta uma matriz genética existente, já pré-existente, mas as outras aves foram criadas em laboratório, né? Foram modificadas geneticamente, e aí você tem, então, todo um mercado, principalmente agora no final do ano, de consumo dessas aves. Então, você consegue perceber que dentro desse ambiente da chamada agricultura e pecuária, da agropecuária, o Brasil ele tem despontado cada vez mais dentro do cenário mundial. Isso tem dado um relativo destaque para o nosso Brasil dentro dessas áreas agrícolas. Ok? E aí, é inegável que dentro desse espaço, onde você tem aí relações sendo estabelecidas, relações ligadas à questão econômica, possam haver conflitos. E é isso que tem acontecido ano após ano dentro do espaço agrário do Brasil. Então, existe em algum momento algum conflito, dado a forma como nós temos a distribuição em nosso país desses espaços rurais. Então, o Brasil ele é o segundo país com maior concentração de terras no mundo. Então, isso é um dado da ONU. Então, isso quer dizer que existem poucas pessoas vivendo com um espaço territorial, um espaço agrário muito grande. Então, você vai ver que o Brasil, em sua grande maioria, o espaço rural brasileiro ele é formado por essas configurações que nós chamamos de latifúndio, que são grandes propriedades. E aí, nessas grandes propriedades, que geralmente estão na mão ou de grupos, ou de algumas famílias tradicionais aí, mais abastadas, acabam, de certa forma, acentuando os conflitos que existem pela posse da terra nesse espaço agrário. De início, esses conflitos eles vão ocorrer com os povos nativos que lá estão, e no caso nós temos os indígenas, que compõem hoje quase que 900 mil habitantes no Brasil, né, são considerados indígenas, e que eles são protegidos pela Constituição Federal de 1988, que demarcou as terras indígenas como sendo invioláveis, ou seja, não pode ter a entrada, a exploração ali de madeira, de garimpo, de qualquer outra atividade que se ligue a esse espaço, porque é um espaço assegurado pela Constituição. Porém, nós vemos que cada vez mais tem se aumentado os números de conflito, de madeireiros, de seringueiros, de pessoas que desenvolvem algumas atividades próximas a essas áreas indígenas e acabam aí aumentando-se os conflitos com esse povo tradicional. Existe também os trabalhadores, considerados trabalhadores rurais, que lutam também pela posse da terra. E aí nós temos o destaque, o MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Então, esse movimento, ele tem por finalidade aí estabelecer a chamada reforma agrária.
né, que é a distribuição dessas grandes propriedades de terra para a população rural, né, que vive ali nas áreas rurais, que dependem dessa terra para a sua sobrevivência. Dentro do espaço rural brasileiro também nós notamos o desenvolvimento de alguns trabalhos que são análogos à escravidão, ou seja, trabalhadores que são levados aí para esse ambiente rural ou para trabalhar em carvoarias, para trabalhar em fazendas e que não recebem um salário, não tem nenhum registro em carteira de trabalho e que acabam vivendo uma vida de semi-escravidão ou semelhante a o que ocorreu no Brasil no final do século XIX com a escravidão dos negros que vieram da África. Ok? Então, esse foi o primeiro setor, o setor primário. E o setor secundário vai ser o setor da indústria. Então, o setor secundário é o setor da indústria. E no Brasil, para nós entendermos o que é indústria, é necessário nós viajarmos um pouco para a Inglaterra. No final do século XVIII, porque no final do século XVIII eu tenho a chamada Revolução Industrial, acontecendo a todo vapor lá em solo europeu. E aí, a Revolução Industrial ela acabou dando ao mundo uma nova possibilidade de alavancar a sua produção. E essa produção, como eu falei para vocês, ela tende a ser maior em um espaço de tempo menor. A indústria ela traz isso. Na época em que o processo industrial ao Brasil, basicamente, o Brasil ele ainda estava, vamos dizer assim, sob o domínio dos portugueses, né? O Brasil ainda era colônia. Os primeiros passos aí da industrialização. E existe até mesmo uma discussão de que o Brasil ele poderia ter sido um país desenvolvido se tivesse passado de maneira bem precoce e bem profunda por esse processo de industrialização, como foi o caso ali dos Estados Unidos, que também era uma colônia e que se desenvolveu, aplicou ali as características da industrialização em seu território e conseguiu se transformar na maior potência econômica do mundo. E aí nós vemos então que a indústria ela vai estar basicamente dependente ali das relações que se tinha com Portugal. Então, era uma indústria bem primitiva, nem era uma indústria propriamente dita como já existia na Europa. E aí, o que acontece, então? No pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós temos, então, uma necessidade de busca de mercados consumidores. Então, essa busca desenfreada por mercados consumidores em todo o mundo acabou forçando alguns países a começar a dar os primeiros passos na indústria. Então, com o Brasil não foi diferente. O Brasil, ele, após 1940, ele começa a investir mais pesadamente na indústria. E a região escolhida foi a região Sudeste. Por isso que eu falei para vocês na última aula que a região Sudeste é a região mais rica, porque foi nela que você vai ter o desenvolvimento inicial da indústria no Brasil. Então, nesse período aí, o Brasil, ele havia, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele havia lutado nessa guerra com os Estados Unidos. E, de certa forma, alguns acordos foram estabelecidos aí nesse período, como, por exemplo, a construção de bases militares aqui no Brasil. Então, os aviões americanos passavam, abasteciam no Brasil e iam para a Europa, para a guerra. Só que dentro desse processo, após a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele acabou pedindo o apoio americano para o desenvolvimento da sua indústria. Então, nesse período, após 1940, nós temos Getúlio Vargas no poder. Getúlio Vargas ele vai investir pesadamente na instalação da indústria de base. E o que é a indústria de base? É a indústria siderúrgica, a indústria que vai trabalhar ali com a matéria-prima retirada da natureza e fazer um semi-beneficiamento nela. Então, a indústria de base, por exemplo, ela vai trabalhar ali com aço, com ferro, outros tipos de minério. E essa indústria ela vai ser montada no estado do Rio de Janeiro, conhecida como CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Então, a partir da instalação da Companhia Siderúrgica Nacional, nós temos, então, uma base
para as outras indústrias. Então, a indústria de base ela vai ser a base para o fortalecimento das outras indústrias. Então, por exemplo, todas as indústrias que envolvem a produção de máquinas, equipamentos, elas vão depender dessa indústria siderúrgica, indústria de base, que vai trabalhar com aço e com o ferro. E a partir daí, então, nós temos o desenvolvimento industrial no Brasil, que vai se configurar notadamente no Sudeste, ali na região do ABCD Paulista, na região do Corredor Asiático, na região de Ipatinga. Então, todas essas regiões do Sudeste, essas cidades, vão ser beneficiadas pela indústria. Só que a partir de 1967, você vai ter uma migração da indústria para o norte do Brasil também, com a instalação da chamada Zona Franca de Manaus. Então, com a instalação da Zona Franca de Manaus, nós temos ali a indústria se espalhando pelo território brasileiro. E aí é inegável que, na atualidade, essa indústria ela encontra-se mais bem distribuída no território. Eu já tenho indústrias ali localizadas no Nordeste brasileiro, no Centro-Oeste, sobretudo a indústria de grãos. Isso acaba dando, alavancando a economia nacional. No entanto, essas indústrias elas vivem de incentivos fiscais, ou seja, os impostos precisam ser baixos para que elas cheguem e se aloquem em um determinado lugar. O Brasil ele é também um país que recebe muitas indústrias de outros países, que trabalham aqui no país, mas que são ligadas ao capital estrangeiro, como, por exemplo, a Petrobras, que já foi nossa, hoje não é mais do Brasil, a Vale, que também já foi nossa e não é mais brasileira, a Volkswagen, Cargill, Fiat, tem também a JBS, que é um capital misto, aí, capital brasileiro, capital estrangeiro, General Motors. Então, todas essas indústrias também estão hoje no território brasileiro, são também importantes para o desenvolvimento nacional, mas que não fazem parte da nossa, não estão mais sob o domínio do governo brasileiro, são de capital estrangeiro. E é inegável que a indústria ela vai trazer o desenvolvimento, mas ela vai trazer também problemas da ordem socioambiental. Por quê? Com o processo de industrialização, você vai ter a substituição da mão de obra. Então, a mão de obra que era feita, às vezes, por muitos trabalhadores, agora reduz-se o número de trabalhadores, porque a máquina já consegue realizar essa atividade em um tempo menor e com uma produtividade maior. Então, nós teremos aí desempregos estruturais, que é o desemprego causado pela substituição da mão de obra humana pela máquina, e problemas ambientais, como, por exemplo, a poluição de mananciais, a poluição atmosférica, desmatamento, tudo isso também como ocorrência das indústrias. E, por fim, nós temos, então, os serviços que fazem parte do setor terciário. E aí o serviço, que é o setor terciário, serviços e comércio, é algo que faz parte aí do Brasil e movimenta também muitos empregos, O comércio, por exemplo, o comércio interno, ele basicamente vai trabalhar sobre duas áreas. O comércio atacadista, que é a venda do produto em grandes quantidades, ou o comércio varejista, quase que não sai, que é a venda ali das unidades. Então, o comércio, de certa forma, movimenta também a economia nacional, pois, principalmente em alguns períodos específicos, como é o caso agora das festas de final do ano, que acabam injetando altas cifras nas economias dos estados e também do país. Mas o Brasil, ele vive, sobretudo, do mercado externo, do comércio externo, que ele estabelece com outros países, através da exportação de alguns produtos, como, por exemplo, a soja, como, por exemplo, também alimento cárneo e outros tipos mais de produtos que são exportados pelo Brasil. É inegável que, diante de um mundo cada vez mais competitivo, o Brasil ele fizesse parte de algum conjunto de países para proteger a economia da influência econômica de outros países. E aí você vai ter o chamado protecionismo econômico, onde o Brasil vai começar a proteger sua economia, fazendo acordos comerciais com outros países, a fim de estabelecer impostos para que o nosso produto seja competitivo com produtos de outros países.
E aí você vai ter o Brasil fazendo parte de alguns acordos econômicos e políticos, como é o caso do Mercosul, que, na verdade, faz parte, compõe aí os 4 países da América do Sul, né, os 4 principais países da América do Sul, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, que fizeram um acordo ali em 1991, num tratado de Assunção, onde eles estabelecem ali um mercado, né, equilibrado de importações e exportações dos produtos que vêm de outros países para essa região da América, para a América do Sul, onde você tem esses 4 países. E aí, inegavelmente, a economia brasileira, ela tende a crescer com esses acordos. No entanto, isso não impediu que em alguns períodos da história nós passássemos também por alguma recessão, por crises econômicas, como foi o caso ali de 2014, onde o Brasil entrou em uma crise econômica sem precedentes. Atualmente, o Brasil ele encontra-se, né, bem cotado dentro do cenário comercial e econômico mundial. É um país que as pessoas têm procurado, os países têm procurado investir, e isso demonstra muito desse crescimento. Então, de um modo geral, nós podemos dizer que esses setores da economia, eles são fundamentais para nós entendermos o funcionamento de todo e qualquer país. Ok?